E eu acho que também, assim, uma diferença é que. Percepção também, eu parafrasear Pegar o uma coca. Tobias aí, também não li tanto a ponta, assim, o Tolstói, né? Então, por exemplo, eu não li o Guerra e Paz, que eu acho que é um livro que ia ser muito bom, assim, pra poder fazer um comentário desse, né? Pois é. Mas vamos lá, pelo que eu conheço do Dostoiévski, pelo que eu vi também do Tolstói, então lendo, assim, o Ivan Ilitch, o Diabo e tal, e Ana Karenina eu li também, que é um livro um pouquinho maior, né? Então já dá pra você ter uma noção Sim. maior, assim, da escrita do cara. Eu acho que o Dostoiévski ele tem personagens mais complexos. E acho que ele lida com causas que são assim mais. Cara, não vou falar assim mais profundas, não, hein? Mas, tipo assim, eu acho que ele navega por mais temas. De modo que, assim, pelo que eu li do Dostoiévski, pelo que eu li do Tolstói, são dois gigantes, são na primeira prateleira, tipo Romário e Bebeto, Ronaldo e Ronaldinho. Só que quando você pega, parece que o Dostoiévski tem aquele quesinho a mais, assim, de compreensão do ser humano. Então acho que ele entendeu e compreendeu questões do ser humano que talvez o Tolstói não tenha pego, até por uma questão de vida, sei lá, talvez. Não vou falar por idade, assim, mas uma carga física e emocional, pessoal e tudo, às vezes até mais complexa do que a do Tolstói. Acho que forçou ele a se desenvolver mais, né? Como pessoa, tipo a questão da prisão e tal, uma conversão um pouco mais sim. tardia também, né? Não, e o Tolstói, ele tem assim, questão biográfica, né? Não falando da literatura dele. Tolstói era da nobreza, assim, né? Bem abastado e tal, tinha seus servos e tudo mais. E num determinado momento ele inventa um cristianismo dele lá, né? Monta uma heresia pra ele lá. E até excomungado, inclusive, né? Pelos russos, pela ortodoxia russa, por conta dessa heresia. E tinha ali umas besteiras com ele, né? Por exemplo, ele se vestia como um camponês, mas os servos dele ainda o serviam. Entende? Enquanto você vê que o Dostoiévski, quando ele passa por esse processo, né, de amadurecimento, é um claro amadurecimento que é perceptível em toda a literatura dele. Né? E, claro, no epistolário também se vê isso. Né? Ele passa por uma metanoia clara. Os personagens dele estão dialogando com esse processo de amadurecimento dele, vamos colocar assim. Da percepção daquelas coisas que, para ele, em um determinado momento, eram importantes ou eram o centro da discussão ali, ele sai desse, vamos dizer assim, desse assunto periférico e vai para assuntos que são mais graves. Então, o exemplo do mal que eu dei na comparação, né, do conto do Sonho do Homem Ridículo, ou, se a gente for observar aqui, a primeira obra dele, quando ele inicia com sucesso por conta do tipo de texto que ele fez, que foi o Gente Pobre, é uma obra que a gente pode falar que é uma obra de caráter mais sociológico, né? Vou colocar dessa forma. Porque ali ele está discutindo, está mostrando elementos psicológicos dos personagens, né? Que é um cidadão que é muito gado. Se não me engano, o nome dele é Macar. E ele já é um cara mais velho e tal, não sei o quê. Pobre, funcionário público falido, extremamente necessitado. E ainda ficava correndo atrás de uma galeguinha lá, novinha. Ele era louco pra casar com ela. E ficava... Um homem normal. um gado demais, né? Poxa vida. Você vai vendo... Cara, e ele fia dinheiro nessa menina e tudo. Um homem normal. Nossa, cara, que bicho. Enfim, pra no final ela casar com um cara rico. O que te deixa mais puto com a informação, você vai enfiando dinheiro na bichinha, não sei o que. Beleza, a gente fica até, coitado do cara burro. Mas a descrição que ele deve fazer dessa situação deve ser fantástica. É engraçado, velho. Levando cara. em consideração como que esses caras escrevem. Você fica com pena do personagem, assim, né? Então, ele vai mostrando como que essa gente é desgraçada. Entendeu? Tanto o Macar, o principal ponto ali é o quanto ele, como funcionário público de baixa patente, porque o funcionarismo público lá era, vamos dizer assim, hierarquizado conforme patentes militares. Então você tinha lá ele, que era um funcionário de baixa patente, o chefe dele era um general lá, que comandava toda uma instituição do governo, né, coisa assim. E a menina, coitada, lá lascada com a vida dela, eles se comunicavam por cartas, né? Então o livro é um que a gente chama de romance epistolar, né? Uma carta de um para o outro, e você vai conhecendo a história deles por essas cartas. Aí você sai desse livro, que tem esse tom, que é uma coisa
Sabe aquela intimidade que você tá querendo ser íntimo, mas recua, conversa muito, mas pede desculpa e não sei o quê? É coisa de nego apaixonado e tal, idiota, gado demais. E você vai adiantando dentro das obras. Você chega ali, por exemplo, no segundo livro, que é o Duplo, você já não encontra uma descrição assim mais de mazelas propriamente sociais, você vai entrar para mazelas psicológicas. A grande questão é, você está vendo ali no Duplo um cara doente. Entendeu? Um cara psicologicamente doente. Tão doente que a realidade para ele já sofre interferência dessas alucinações que ele possui. Né? Aí, beleza. Vem a Sibéria. Né? Ou melhor dizendo, ele vai preso. Quando ele vai preso, acho que quando ele estava indo na Fortaleza de São Pedro e São Paulo, ele escreveu uma novelinha, assim, é quase um conto, né? Se chama O Pequeno Herói. Daí, em O Pequeno Herói, você vê um esforço também não de leitura, mas de exposição de uma personagem que quer se inserir no lugar, mas lhe faltam os meios naturais, etc., para entrar naquele mundo, que é basicamente uma criança que está ali no mundo dos adultos, né? E, por fim, a grande questão que arremata a história é a firmeza de decisão. Por isso que o pequeno herói ajuda a mocinha lá da história. Aí você já viu, ele está preso, escreve sobre uma coisa relacionada a heroísmo, né, de salvaguardar uma pessoa e tal. E beleza, Sibéria. Quando ele sai, o período siberiano é um período muito importante dentro da formação dele, da formação, vamos dizer assim, não simplesmente intelectual, mas uma formação espiritual dele. Tá calor. Ele começa a valorizar o sofrimento de uma forma fodida, assim, né? Não, o sofrimento para ele é elemento básico da formação humana. Sim. Né? E os outros romances, que aí a gente vai ter os imediatos, né? Pós-Sibéria. Se não me engano, saiu nessa ordem. Notas do Subsolo, Memórias da Casa dos Mortos e Humilhados e Ofendidos. Nosso Subsolo você indica muito, né? Tem. Quando a gente tá conversando assim. Então, são os principais, assim, imediatos depois da Sibéria. Se eu errei a ordem, né, foram esses três. Né? Mesmo se eu tenho errado a ordem. E depois começam a vir as grandes obras. Né? Essas aí já podem ser inseridas no início da parte da maturidade dele. Porque o Notas do Subsolo é um romance, assim, extremamente complexo e que mostra ali o que é o indivíduo que está completamente dominado por um desejo, de chegar a algum lugar, mas ele tem a nítida percepção que ele não consegue alcançar aquilo que está refletido nos outros, né? E passa, nesse momento, a ser mutilado por um orgulho devastador, ao mesmo tempo que ele se humilha para tentar chegar próximo daquilo que ele deseja. Então é um indivíduo psicologicamente destruído por essa dinâmica, né, de confronto entre orgulho e humilhação. Aí ele só se afunda, vai se afundando cada vez mais dentro dessa dinâmica. Então já começa aí o grande Dostoiévski, porque você perceber isso, você perceber que dentro da sua constituição, né, na sua cabeça, as coisas estão funcionando dessa forma, eu me martirizo em uma dupla via, uma sendo um orgulho, e a outra sendo uma humilhação. E sempre que eu posso, eu me humilho para que eu possa ser visto, e sempre que eu posso, eu humilho por conta do meu orgulho.